Olá, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Para você que está assistindo no gravado, muito bem-vindo. Essa live, o intuito dessa live é que você consiga sanar suas dúvidas com relação a imposto de renda, né? A parte de declaração com imposto de renda referente aos investimentos, né? Eu sei que bastante gente tem dúvida. Jean, bem-vindo. Marcelo, Thiago, Ju, todos bem-vindos, boa noite. Vamos esperar o pessoal chegando aí, tá? Já peguem papel e caneta, porque vai ser bem importante. A gente recebeu aqui mais de 15 perguntas já com dúvidas referente a essa parte da declaração, tá? Então, nós vamos dar prioridade já para essas dúvidas que já temos aqui e depois a gente vai estar abrindo aí para o pessoal também estar sanando as suas dúvidas, né? Porque conforme a gente vai falando sobre o assunto, as dúvidas vão surgindo, certo? Vini, boa noite. Lucas, boa noite. Se você conhece alguém que investe tanto na bolsa, investe em renda fixa, investe em criptomoedas e você acha que essa live vai agregar na vida da pessoa, encaminha para ela também, convida ela para participar, que vai ser bem bacana, tá bom? Vou só esperar a nossa convidada já chegar aqui e daí a gente já começa a entrar no assunto. Até deixa eu ver se ela já está por aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ainda não, mas já vamos começar. Vocês que estão por aqui, já investem, já tem algum investimento em renda fixa ou renda variável? Aquele pedacinho do Nubank que foi oferecido há um tempo atrás, vocês aceitaram? Como é que ficou? Isso aí foi uma das perguntas campeãs, assim, que o pessoal realmente tava com bastante dúvida. Jean, aproveita que tá liberado aí, já pode perguntar. Eu anoto aqui, daí qualquer coisa a gente já pergunta pra Gisela também, tá? Já vou deixar aqui na lista de espera, certo? Vamos lá. Deixa eu só falar aqui com a nossa convidada. Deixa eu chamar ela aqui. Manda aí, mandem as perguntas por enquanto, que a gente ainda não fechou, que eu vou anotar aqui para perguntar, beleza? Legal. Comprou ação e se fundiu com outra empresa. Pergunta bem boa, hein? Muito interessante isso. Outra empresa. Já anotei aqui, tá? Já vou deixar aqui na lista para perguntar para ela. Ela acabou de entrar aqui, eu já vou chamar a nossa convidada, certo? Vamos lá. Oi, Fran. Tudo bem? De novo com esse problema da imagem. A câmera muito aproximada, né? Isso, mas assim Não tá sei por bom. que acontece isso. Tá bem de boa, assim, já dá pra te visualizar Fica tranquilo. mais longe. Fica mais Isso. longe da câmera. Ô, Gisela, até Aí, anotei boa mais. noite. Aproveita, já se apresenta, dá boa noite, que daí eu já vou fazer isso Tá também. bom? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Gisela, sou contadora, especialista tributária. Atuo aí na área tributária há mais de 20 anos e nos últimos anos aí, especialmente com a tributação da pessoa física. E mais vinculada aí à questão dos investimentos de renda variável. Esse tem sido o meu foco nos últimos tempos. Legal, show de bola. Aproveitando que talvez tenha, né, também pessoas do teu perfil aqui assistindo, né, Sim, a claro, nossa Fran. live, vou aproveitar também, vou me apresentar, tem talvez quem não me conheça. Eu sou Franciele,
trabalho com educação financeira desde 2020 e o intuito aqui realmente é ajudar as pessoas, né, a se organizarem melhor, a se planejarem melhor. Para quê? Para darem o primeiro passo rumo ao mundo dos investimentos. Porque quando você aprende a cuidar melhor do seu dinheiro, quando você aprende, né, a investir com conhecimento, com base, e você vê o seu dinheiro se multiplicar, a sensação é maravilhosa demais. E eu vivenciei isso, né? E por isso que eu sei o quanto é bom você aprender a investir e cuidar do seu dinheiro. Então, eu aqui, como educadora financeira, consultora, eu trago isso como um propósito. Só que, juntamente com esse passo além que você dá, né, Gisela, de começar a investir, muitas vezes vem acarretado de algumas responsabilidades. E Exatamente. por isso que é tão importante a gente ter essa base, esse conhecimento, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, que a Gisela é especialista na área, ela tem muita base sobre isso. Então, a gente já tem uma lista aqui de perguntinhas, né, que o pessoal mandou. A gente vai dar prioridade para essas aqui, porque realmente tem bastante. E depois a gente vai abrindo aqui para o pessoal fazer mais algumas perguntas, Sim. né? Eu acho bem importante, né, a gente entrar nessa questão. Às vezes as pessoas acham que ainda é cedo para a gente falar em imposto de renda, né? O prazo vai abrir só em março e tal. Só que, na verdade, quando a gente se refere a investimentos, né, pessoal que atua aí na área de investimentos, tem que pensar na declaração de imposto de renda o ano inteiro, porque assume diversas responsabilidades que a gente vai conversar aqui depois. E muitas vezes, né, na época da declaração de imposto de renda, já tem aí imposto atrasado, já está numa situação bem mais complicada. Então, quando a gente fala em tributação de investimentos, né, é muito importante que as pessoas se preparem durante todo o ano, vão fazendo seus acompanhamentos, as suas apurações, e não deixem para a época da declaração de imposto de renda. Então, acho que esse bate-papo aqui é muito importante, muito relevante mesmo. Eu fico muito feliz, sabe, Fran, porque tu estás aí orientando, passando informação para o teu público, mas trazendo também para eles o conhecimento em relação às responsabilidades, né? Porque a gente ouve muito falar de investimento, de diversificação e tal, mas pouco sobre as responsabilidades que esses investimentos acarretam, né? Então, às vezes, muitas vezes, inclusive, chegam para nós investidores com diversos tipos de problemas tributários em razão de não conhecer efetivamente as suas obrigações, né? Sim. Então, acho que é bem importante, muito relevante esse bate-papo. Fico feliz de tu teres me convidado para participar aqui e espero realmente ajudar aí a sanar algumas dúvidas aí. Ah, sempre uma honra te ter aqui, sempre, porque né, não tem palavras, eu sei que tu é uma baita profissional e pelo fato de, como eu falei, né, vivenciar, quando eu comecei a investir, eu faço ainda a minha declaração de imposto de renda, mas eu sei o trabalho que isso dá e principalmente a primeira vez, né, que eu fui fazer, que eu não tinha esse norte da preocupação que eu precisava ter. Então, eu sei da importância que a gente, né, precisa ter com relação a isso. Então, eu gosto. Tem que dar um serviço completo, né? Não adianta só falar para o pessoal começar a investir e esquecer dessa responsabilidade que é tão importante. Então, é verdade. Eu acho que a gente pode começar, Gisela, passando assim as regras da obrigatoriedade, né? Aquela base inicial, assim, o que te obriga a fazer a declaração, a entregar a declaração? Tá. Inicialmente é importante a gente falar que não foram ainda disponibilizadas as regras referente ao ano calendário, né, de 2021, ou seja, a declaração de 2022. Então, a gente ainda não tem as regras efetivamente publicadas. Porém, nós não temos uma atualização da tabela já desde 2015. A nossa tabela de imposto de renda está totalmente defasada. Então, o que remete que as regras devem seguir muito iguais às do ano anterior, né? Então, aí nós tínhamos como regra de obrigatoriedade de entrega a pessoa física que teve rendimentos tributáveis iguais ou superiores a R$ 28.559,70, e a gente tem aí como rendimento tributável rendimento de trabalho assalariado ou não, rendimento de uma pensão alimentícia, rendimento de um aluguel,
isso tudo são considerados rendimentos tributáveis, né? Inclusive rendimentos de autônomos, rendimentos do trabalho em geral são considerados rendimentos tributáveis. Então, superior a R$ 28.559,70 entra na regra da obrigatoriedade de entrega da declaração. Rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados de forma exclusiva e definitiva superiores a R$ 40 mil. O que seriam rendimentos isentos e não tributáveis? Rendimento de uma doação, uma indenização que você recebeu, uma herança, entra como um rendimento isento. Rendimento isento de bolsa de valores, superiores a R$ 40 mil. Rendimento isento com criptoativos, superiores a R$ 40 mil. Rendimentos no exterior, superior a R$ 40 mil. Entra. Tudo entra aí. Aí entra também... não entra? Não. Sim, rendimentos, né? Isso. Rendimentos de poupança, se forem superiores a R$ 40 mil, também são rendimentos isentos. Também entra na regra da obrigatoriedade. Quem tem patrimônio superior a R$ 300 mil vai entrar na regra da obrigatoriedade. Importante só ressaltar, quando a gente fala em patrimônio de R$ 300 mil, não é valor de mercado, né? Às vezes as pessoas se confundem, pensam que entram na regra da obrigatoriedade porque tem um imóvel que vale mais que R$ 300 mil. Não, é a custo de aquisição. Ah, entendi. Claro, os valores de investimentos que você tiver efetivamente em conta também vão entrar, né? Mas não a valor de mercado, sempre a valor de custo de aquisição. E aí também a gente tem a regra da obrigatoriedade em razão de operar na Bolsa de Valores. Aí operou na Bolsa de Valores, não importa o valor, né? Comprou uma única ação lá, não importa. Operou na Bolsa de Valores, uma única ação, entra na regra da obrigatoriedade de entrega. E é aí que muita gente acaba deixando de entregar por não conhecer, né? Começa a investir no mercado de renda variável e não tem conhecimento dessa obrigação, que existe essa obrigatoriedade de entrega da declaração anual pelo simples fato de você investir. O que não acontece com quem investe em criptoativos, tá? É diferente, né? Quem investe em criptoativos não opera na Bolsa de Valores, porque a regra da obrigatoriedade ela está vinculada a operar na Bolsa de Valores. Então, se você investe em criptoativos, isso não te remete à obrigatoriedade de entrega da declaração. Se você investe em renda fixa, isso não te remete à obrigatoriedade de entrega da declaração. Claro que, se você cumpre qualquer um desses requisitos que eu falei, vai entrar na regra da obrigatoriedade. E estando na regra da obrigatoriedade, é importante também a gente ressaltar que, se você está na regra da obrigatoriedade, você tem que prestar todas as informações que são obrigatórias, porque às vezes as pessoas confundem isso também, né? Pensam que eu estou obrigado por causa do rendimento, que eu teve rendimento de assalariado superior a R$ 28.559, mas eu não tenho patrimônio superior a 300 mil, então eu não preciso informar patrimônio. Não é assim que funciona. Se você está na regra da obrigatoriedade, você tem que prestar todas as informações da declaração, né? Tem que cumprir com a regra de forma correta, né? Então, em linhas gerais é isso, né? Isso que a gente tem hoje de regra de obrigatoriedade de entrega e que é tão importante as pessoas observarem, né? Então, especialmente aí quem começa a investir tem que ficar bem atento a essa regra, porque às vezes não atende a regra do rendimento tributável, não atende a regra do patrimônio, mas operou na Bolsa de Valores. Então, operou na Bolsa de Valores. Só para a gente focar mais ali naquela parte até dos investimentos. Então, por exemplo, se eu não atinjo nenhum daqueles pontos e eu comprei um tesouro direto, ou eu investi num CDB, ou numa LCI, numa LCA, que é uma renda fixa, né? Que é um título da renda fixa. Sim. Isso não me obriga a estar declarando, se eu não atingir nenhum daqueles outros Isso mesmo, né? Se eu comprei... isoladamente eles não te obrigam. Isso. A mesma coisa que criptoativos. Isoladamente não te obriga, a não ser que o teu tesouro direto você tenha um rendimento, né, superior a 40 mil reais. Aí te remete não pelo investimento, mas pelo quanto ele te rendeu, que é considerado um rendimento. Nesse sentido, né? Tem que avaliar essa questão só, né? Seria um rendimento tributário de forma exclusiva. Entra na regra lá.
Uma Então, se eu poupança, a mesma tenho, coisa, né? então, se eu tenho um tesouro, uma poupança, por exemplo, acima de 40 mil reais, entra por causa do rendimento. Se ela teve rendimento no ano de 40 mil reais. Ah, é Não o se o saldo da rendimento. conta. Ah, não, se você tem uma poupança de 40 mil reais, o saldo final Ah, dessa tá. poupança em 31 de dezembro é 40 mil reais, isso isoladamente não te remete. Agora, se você tem uma poupança, né, que, sei lá, Que valor, rendeu aí 40 você já mil vai ter reais. atingido a regra do patrimônio, né? Mas aí já vai ter atingido a regra do patrimônio. Ah, ótimo. Mas só para que fique claro, né? Para que Não, as pessoas não confundam isso. Não é o saldo, né? Não é o saldo da conta, é o não é o rendimento capital, daquela. né? Não é o Isso, não capital é o ali capital, é investido. o rendimento. Ah, É o ótimo. Até rendimento. porque eu também até fiquei um pouco assim na dúvida. Falei, meu Deus, será que eu tô deixando passar isso? Mas por isso Não, que é não, bom a não, gente não. esclarecer, porque É às bom vezes esclarecer, é bom esclarecer. É o rendimento, não o capital, rendimento. isso. Então teria que ter um baita de um capital lá investido para conseguir fazer 40 mil reais numa poupança, por exemplo, né? Ou num tesouro, mas daí tu Exatamente. já entraria por causa desse capital alto. E no caso da Isso. cripto, né, dos criptoativos, é a mesma coisa. Se render 40 mil no ano, também se encaixa? É a mesma coisa. O criptoativo em si, o fato de você adquirir um criptoativo não te remete à obrigatoriedade de entrega da declaração. Suponhamos que você compre uma parte, né, uma fração de Bitcoin, mas que Sim. não, o teu patrimônio não seja superior a 300 mil reais, os teus rendimentos não são superior a 28.559 reais, você não precisa declarar. A não ser que você vá lá, compra um Bitcoin, vendeu e rendeu o rendimento, né? O ganho que você obteve nessa operação foi superior a 40 mil reais. Aí você entra na regra da obrigatoriedade pelo ganho que você obteve, mas não pela aquisição em si do ativo. Show, show, muito bom. Criptoativo não te remete à obrigatoriedade por si só. Muito bom. Então, nesse caso, investir na bolsa de valores. Fui lá, entrei na bolsa, né, no home broker, comprei um fundo imobiliário, comprei uma ação de X empresa, que seja 50 centavos, nesse caso, capital aplicado. Aí sim, eu estou obrigada a declarar. Sim, a declarar. É importante que É fique isso que eu, claro. Você isso que eu está quero até obrigada a declarar. É declarar bem é isso mesmo. diferente de pagar, Isso mesmo. Você né? entra na regra da obrigatoriedade de entrega da declaração por ter operado na Bolsa de Valores naquele ano. Inclusive, Fran, por exemplo, se você comprou um ativo no ano calendário de 2021, lá, um fundo de investimento imobiliário na Bolsa de Valores, né? Comprou em 2021. Mas você não fez mais nada, comprou o ativo. Durante agora o ano de 2022, você não comprou nada, não vai vender nada, ficou lá. Você, no ano seguinte, se você não atender nenhuma das outras regras, você não precisa entregar a declaração, porque você não operou na Bolsa de Valores. Eu não Entende? O mexi fato de nele. você ter. Exatamente, o fato de você ter um ativo na Bolsa de Valores não te remete à obrigatoriedade de entrega. O que te remete à obrigatoriedade de entrega é a operação. Operar na Bolsa de Valores. Então, se você tem ativos, investi lá em 2019 e nunca mais atingia a regra da obrigatoriedade. Não precisa entregar esse ano, porque você não operou. Agora, se você vendeu, se você comprou, se você. Aí sim, qualquer operação, né, da Bolsa de Valores, você tem que declarar. Legal, legal. Bom saber disso. Ficou bem esclarecido. Até porque, até quando eles emitem uma nota de corretagem, né, Gisela, lá, quando tu compra ou vende, ele tem um IR que eles chamam de dedo duro, né, que vai direto Sim, para quando Receita, tem uma né? operação de venda, né, tem uma retenção de uma partezinha dessa operação, que é o É imposto de bem renda retido pequenininho, na né, fonte mas 0,005, né, isso. 0 milésimos em caso de operações normais e 1% no caso de operações de day trade. Então, esse valor a corretora faz efetivamente a retenção e informa, né, faz o pagamento à Receita Federal. A Receita Federal tem a informação de que você operou na Bolsa de Valores. Então, isso te entrega, né? Não tem Sim, como fugir disso. exato. E outras obrigações que são apresentadas também pelas corretoras e te remetem, não adianta, operou na Bolsa de Valores, a Receita Federal tem identificado isso Uhum. e
E o próximo passo é a suspensão do CPF. Se você não entregar a declaração de imposto de renda, não tem jeito. A Receita Federal vai pegar. Se operou na Bolsa de Valores, você vai e não declarar, você vai ter problema com o teu CPF. A gente teve esse ano, assim, inúmeras declarações, inúmeras pessoas que tiveram problema. E às vezes, assim, sabe, foram lá, operaram com valores bem baixos, compraram um ou outro ativo ali com um valorzinho baixo para ver como funcionava, para entender um pouquinho do mercado e não entregaram a declaração. Aí a multa mínima é de R$ 165,74. Muitas vezes maior até do que o valor que a pessoa investiu ali para aprender e tal. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de conhecer realmente as obrigações, né? Está entrando no mercado, é importante conhecer o que eu tenho de obrigação aqui, o que eu vou precisar fazer para evitar esse tipo de problema, né? Exato. E assim, né, com o CPF suspenso, a única forma de resolver essa suspensão do CPF é entregando a declaração, não tem outra forma. E daí você vai ter que pagar um contador, muitas vezes, porque se tu não sabe fazer, tu vai ter que pagar alguém para fazer, e mais a multa ainda. E mais a multa. Daí vai ficar um pouco salgado, né? Exatamente isso aí, Fran. Show, ótimo. E infelizmente é assim. Por isso que assim, gente, anotem tudo aí. A gente está fazendo isso bem no início do ano, em janeiro, para que vocês já consigam se organizar. Quem comprou, vendeu algum ativo em 2020, anota. E até vai entrar dentro da pergunta que eu vou te fazer agora, Gisela. Como se organizar para isso, né? Então, assim, alguns passos básicos. Então, aproveita, anota isso, porque ainda dá tempo. A gente está no dia 6, dependendo, né, se tu fez ou não fez nenhuma operação agora, mas ainda fica mais fácil de você resgatar informações de 2021 do que se você deixar para março. Olha, já passaram 2, 3 meses, daí acumula mais coisa ainda, né? Então, assim, algumas coisas básicas para as pessoas se organizarem para estarem passando essas informações. Na verdade, sim. Primeiramente, quem opera com bolsa de valores ou com criptoativos, quer seja bolsa brasileira ou do exterior e criptoativos, precisa fazer as apurações mensais das suas operações. Então, se não fez ainda, esse é o primeiro passo. Tem que solicitar notas de corretagem, extratos, informações relativas a fatos relevantes, né, relativos àqueles ativos que você tem. Por quê? Você precisa fazer as apurações mensais. Um dos principais erros que a gente encontra dos investidores é de que eles pensam o seguinte: eu não operei acima de R$20 mil na Bolsa de Valores. Eu não operei acima de R$35 mil com criptoativos, então eu não preciso fazer apuração mensal. Esse é o típico erro. Por quê? Porque você tem que apurar, mesmo que você tenha, não tenha imposto de renda a pagar, né, esteja nos limites de isenção, todo o rendimento auferido aqui, se for um lucro, ele precisa ser informado na declaração de imposto de renda. Então, a gente tem um problemão aqui. Muitas vezes, agora, o pessoal vem para calcular o ano inteiro, né? Porque não sabem que tem que fazer mensal. Toda vez que tem uma alienação, tem que fazer as apurações, tem que apurar mensalmente, cada vez que você compra o mesmo ativo, o custo, né? Ajustar o custo de aquisição pela média ponderada desses ativos. Então, você tem que ir ajustando mês a mês. Então, a minha primeira recomendação é, se você opera com renda variável, a primeira coisa é colocar em dia as apurações mensais. Desde o início do ano, desde quando você começou aí a operar, se não fez, né, precisa ser feito. Que essa informação vai ser necessária para a declaração. E é onde se demanda muito tempo, né? Se perde muito tempo nesse trabalho, nesse levantamento, muitas informações não consegue de imediato, tem que solicitar nas corretoras, demora um pouco mais. Agora, com esse novo acesso na B3, ficou até fácil de conseguir algumas informações por ali. Mas a gente sabe que o acesso na B3 ali não tem os custos, né? Os custos efetivamente da operação não vêm ali, então você acaba perdendo um pouquinho, às vezes não é muito, mas né, tem esse custo que pode ser considerado. Depende do volume, né? Depende do volume, exatamente, depende do volume. Então, mas dá para calcular ali pela B3, sim. E ficou fácil de buscar as informações ali, só que tu consegue buscar de um período de 1 ano, né? Então, agora a gente já está
dia 6 de janeiro aí, já comecinho de janeiro do ano passado, já não consegue mais recuperar, né? Ah, é sempre Então nos tem que últimos tomar 12 meses? os 12 meses ele está permitindo buscar, está permitindo recuperar os 12 meses. Então tem coisas que acabam ficando para trás, né? Então é importante acelerar o quanto antes isso, né? Se não, claro, tem que solicitar nas corretoras, só que sempre é mais trabalhoso, né? Demora um pouquinho para eles te mandarem os extratos. E quando a gente fala em criptoativos, então, Fran, daí É aí o mais buraco é complicado bem mais ainda, né? embaixo. Aí o buraco é bem mais embaixo, bem mais embaixo. Quando a gente fala em apuração de criptoativos em atraso, a demanda é muito significativa, é muito difícil de buscar os extratos. Por exemplo, a Binance permite que você tire extrato apenas de 3 meses e 3 extratos por mês. Então, você não vai conseguir recuperar os extratos de um ano num mês. Não consegue recuperar, tá? Então, você tem que esperar virar um mês para solicitar mais extratos. Então, acaba ficando bem complicado. Para quem opera com outras exchanges fora do Brasil, é tudo muito difícil de você obter a informação. Quem utiliza carteira física, né, wallets, você vai tirar os extratos, são extratos muito confusos, muito trabalhosos. Então, assim, quando você vai refazer a apuração mensal de criptoativos acumulada, o trabalho é muito significativo. Então, a minha recomendação para quem vai começar a operar com cripto começa já controlando tudo. Tira extrato de tudo, tira print de tela de tudo, porque é muito difícil a informação. Por exemplo, agora, hoje a gente já está no dia 4. Ah, dia 6. Dia 6, já estou perdida. Hoje a gente já está no dia 6. Quem não tirou print de tela do dia 31, porque a informação que vai para a declaração de imposto de renda é a tua quantidade de ativos, né, do dia 31 de dezembro. Quem não tirou print da tela do dia 31 de dezembro, já vai ter mais dificuldade. Se você operou nesses dias agora, você já não tem mais o saldo, a posição, né, quantidade de ativos que você tinha no dia 31. Você já pode ter uma quantidade maior ou uma quantidade menor. Você já tem que fazer os ajustes nos cálculos para ficar com os dados corretos do dia 31. Entende? Então, assim, é tudo muito trabalhoso. Então, tem que prestar atenção, tomar alguns cuidados aí em relação a isso. Então, essa é a primeira dica, né? As apurações aí mensais de todas as rendas variáveis. A segunda questão que eu gosto de comentar também é para que as pessoas façam a verificação de todas as instituições financeiras que elas operaram durante o ano, né? Para que você tenha isso já anotado, para que você, à medida que você for recebendo os informes de rendimentos das instituições, você já vai anotando o que falta, porque às vezes eles não mandam. Então, depois você já sabe aonde você tem que solicitar. O mesmo acontece para quem opera na Bolsa de Valores, né? Quem tem ativos na Bolsa de Valores e recebeu dividendos ou rendimentos, no caso de fundos de investimentos imobiliários. Vai precisar do informe de rendimentos emitidos pelos bancos escrituradores. Essa é mais uma facilidade que a B3 trouxe agora também, né? Na nova área logada da B3, está bem claro lá quem é o banco escriturador. Nós não tínhamos essa informação tão fácil. Tinha essa informação anterior, só que você tinha que fazer busca, né? Tinha que colocar lá aquela ação e tentar identificar quem era o banco escriturador. Agora isso está bem claro. Você tira ali o relatório dos teus ativos, já vem quem é o banco escriturador. Então ficou bem mais fácil de você identificar. Né? E dá para baixar isso, baixa em Excel, dá para fazer o filtro. Isso, dá para você fazer o filtro ali, daí baixa no Excel e faz o filtro, quem são os bancos escrituradores, que você vai ter que solicitar o informe de rendimento. Então, também já facilita, já é uma informação que você tem de forma antecipada. E aqui vem a quantidade de ações que você tem, né? O preço médio não tem. Sim, já tem a informação da quantidade. Mas tem bastante informação. Ali, na verdade, a única coisa que eu não sei porque eles não fazem é já trazer o custo calculado pela média ponderada, né? Não porque tem, eles estão trazendo toda a informação. Eu até quando eu baixei o relatório aqui, o Excel, eu fui olhar, eu falei, ué, não tem aqui, né, o meu... Não tem, deveria ter. Não tem. Deveria ter o custo médio, porque na verdade eles já estão trazendo a informação de que você tem várias corretoras, né? Mas, claro, é mais uma coisa que teria que ajustar o sistema para calcular e tal, né? Daqui a pouco eles dão um jeitinho de arrumar isso aí.
Mas eu acho que já trouxe bastante informação assim melhorada. Eu Sim, gostei desse novo layout da B3 aí, achei que já trouxe novas informações. Acho que já ajuda o já ajuda. contribuinte. Já ajuda. Outra coisa também que eu acho que é bem importante, não tem a ver com questão dos investimentos em si, mas a questão das despesas médicas. Muita gente deixa para solicitar recibo lá no mês que está fazendo a declaração, lá no mês de abril e tal. E muitas vezes os dentistas, médicos, psicólogos, já fecharam as suas apurações, porque eles também têm que apurar mensalmente, né? Uhum. Então, eles já fecharam, daí aquele trabalho para te conseguir o recibo, muitos não emitem mais. Ah, não posso emitir só desse ano, vou emitir só com data de 2022. A gente sabe que isso não é o certo, né, Fran? Porque o Sim, correto é, claro, né, o prestador de serviço emitir o recibo já no momento que você fez lá a sua consulta, fez o pagamento, né? Mas, na às prática, a vezes gente sabe que passa. não funciona bem assim, né? Então, a minha sugestão é para que se antecipem nessas solicitações. Se você fez consultas, pagou, já vai atrás desses recibos e não tem o recibo, já solicita para não deixar para depois, porque você pode não conseguir ter o recibo. É. E E eventualmente dependendo do você pode valor, lançar pelo pagamento que fez, mas se a Receita te solicitar o recibo, você não tem a comprovação de fato, né? é, Então, é uma dica assim que eu gosto também de dar para as pessoas se anteciparem em relação a isso. e Bem como dependendo do ali valor pode dar também, uma boa diferença, né, no valor a pagar. sim, sim, exatamente. Bem como em relação à questão dos bens, né? Se houve alguma alteração, compra e venda de bens, de imóveis ou de veículos, já deve ter o documento separado aí para facilitar, né? Uhum. Até sempre é importante que as pessoas tirem cópia do recibo de compra e venda, por exemplo, do veículo, quando faz a operação, porque depois você tem que ir atrás de nome de comprador, de CPF de comprador, se não ficou com documento. Então, Dá é bastante importante já transtorno. ir atrás dessas informações. Em Legal. regra geral, acho que é isso, porque senão a gente vai ficar aqui muito. É bastante coisa, né? Mas assim, Bastante geralmente coisa. quando a gente fala de renda variável da nossa bolsa aqui, né? Bolsa brasileira, e também a parte de renda fixa, vamos se dizer assim que a gente consegue bastante informações tanto através das corretoras quanto da Sim, B3, né? A consegue. gente consegue bastante. Agora, já quando Consegue. parte para a parte de criptoativos, então, quando a pessoa investe, aí o negócio pega porque realmente os aplicativos eles ainda demandam, não tem essa demanda muito, né, esses relatórios a pronta entrega, assim, com bastante facilidade, como tem as nossas corretoras, né? Isso, exatamente. Não é tão simples assim. Quando o assunto é criptoativos, já temos mais dificuldades em obter os documentos e Uhum. obter os documentos num formato claro, com todas as informações necessárias, sabe, para fazer a apuração. Aí é mais complicado ainda. Muitas vezes a gente tem que juntar dois ou três extratos. Um tipo de extrato vem as taxas que são aplicadas, no outro vem as ordens executadas, no outro vem outras operações. Então você tem que juntar tudo para conseguir, de fato, fazer as apurações. Então, criptoativos é bem mais complicado. Criptoativos, as É um pessoas têm que trabalho bem começar a se minucioso, né? habituar, tem que começar a se habituar desde o começo, começou a operar com criptoativos, começa a controlar tudo e a solicitar extratos, já ter os extratos, prints das telas, porque tem operações que nem geram, né? Nem saem no extrato, você tem que ter print de tela, porque senão você não consegue nem saber que operação que aconteceu. Sim. Fora as operações que acontecem, que as pessoas nem reconhecem, tá? Que aparecem no extrato, que as pessoas não sabem nem de onde veio, nem por que aconteceu. Então, Jesus. cripto é bem mais complicado. E as ações no exterior? Como é que fica nisso? As ações no exterior, né? Tem aí a maioria das corretoras fornecem extratos, algumas servem, por exemplo, para nós contadores é a melhor de todas, né? Porque Imagina. traz já informação em português, já com todos os detalhes possíveis, então já faz a segregação das origens das moedas, porque é o que a gente precisa fazer no exterior. Essa facilita muito, mas tem outras assim que, embora venham em inglês, a gente consegue, né, obter a informação adequada para
prestar a informação. Mas também é necessário correr atrás dos extratos aí das informações. Ah, imagina, sempre. Porque aí essas instituições, né, que são fora do Brasil, que atuam fora, elas não têm a obrigatoriedade de seguir o padrão aqui, né? Então não tem o informe de rendimentos como temos com as instituições brasileiras, né, de instituições financeiras aqui. Então a gente tem que buscar informação, um pouco mais de dificuldade, mas normalmente tem a informação. Certo. Os E nesse saldos caso que precisam ser aqui, declarados. sim, e nesse caso, Gisela, por exemplo, eu nunca investi na Bolsa Brasileira e comprei diretamente lá fora. Já entra na obrigatoriedade também ou como é? Entra porque a regra fala Bolsa de Valores, não fala brasileira, não fala, não Entendi. reporta ao Brasil. Operou na Bolsa de Valores. Então, se operou na Bolsa de Valores, operou na Bolsa de Valores de qualquer lugar. Sim. E os rendimentos que vêm lá de fora? É apuração mensal ou como é que é? Rendimentos oriundos das ações, por exemplo, É, adquiridas no exterior. isso, dividendos, Sim. essas coisas. Por exemplo, os dividendos, é bem importante essa tua pergunta, porque os dividendos do exterior, muita gente pensa que é isento de imposto de renda aqui no Brasil, mas não é. Os dividendos, eles são tributáveis. Dividendos oriundos do exterior são tributáveis. Só que o que acontece? Muitas vezes, há acordo, né, para evitar a bitributação ou a reciprocidade de tratamento, como é o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há a reciprocidade de tratamento. Então, o imposto pago lá nos Estados Unidos pode ser compensado com o imposto devido aqui. E como lá a alíquota é maior, normalmente não dá imposto de renda aqui a pagar. Mas é um rendimento tributável e a gente deve sim preencher o carnê-leão dos dividendos recebidos do exterior. Mas Você qualquer deve valor? preencher. O que acontece com o carnê-leão? O carnê-leão, ele está vinculado à obrigatoriedade de preenchimento, digamos assim, quando você tem imposto de renda a pagar, né? O objetivo dele é apurar o imposto de renda. Tanto é que a multa por não preencher o carnê-leão, ela está vinculada exclusivamente ao imposto que você deixou de informar. Então, se você não tinha imposto, não haverá uma multa pelo não preenchimento do carnê-leão. Mas a gente recomenda o preenchimento do carnê-leão, mesmo que ele não vá te gerar o imposto em si, porque depois facilita na hora da declaração de imposto de renda, né? Você já tem tudo ali, basta você importar do carnê-leão para a tua declaração de imposto de renda. Então já facilita, já tem informação completa e tu está cumprindo com a norma, né? De fato, está cumprindo. Entendi. Entendeu? Então, mas é importante que fique claro de que os dividendos do exterior são sim tributados. Ocorre que muitas vezes o efeito da tributação não existe, né? Eu não acabo não pagando imposto aqui no Brasil, porque eu posso compensar o imposto pago lá fora. Quando é com um país que existe acordo para evitar a bitributação ou a reciprocidade de tratamento. Então, a gente tem aí uma lista de países que estão nessas regras. Agora, se for um país que está fora da regra de acordo, né, de evitar bitributação ou a reciprocidade de tratamento, haverá tributação também aqui no Brasil desses dividendos, tá? Pode acontecer lá dentro, Então, lá fora e aqui também, dependendo, né, do lugar. Exatamente, dependendo do lugar, exatamente isso aí. Dependendo de onde estiver, pode acontecer a tributação lá fora e aqui também. Se não houver acordo, vai tributar aqui também. E quanto às operações de venda, né? De venda de ativo e tal do exterior, aí a gente tem a questão do ganho de capital, né? É aplicada a tributação pelo ganho de capital. Então, se você teve de fato ganho de capital na operação na venda daquele ativo lá no exterior, você vai pagar imposto de renda aqui, exceto se o total das alienações no mês forem inferiores a 35 mil reais. Daí a gente tem um limite de isenção, um pouco maior do que a operação na Bolsa Brasileira, né? Que é o limite aí de 35 mil reais de alienação no mês. Importante também a gente falar, Fran, que esses 35 mil reais das operações com a Bolsa do exterior não se vincula com os 20 mil da Bolsa Brasileira, né?
e também é distinto dos 35 das operações com criptoativos. Então, eu posso ter no mês 90 mil reais de isenção, porque eu posso ter 35 da Bolsa Brasileira, mais 35 de criptoativos e mais 20 de ações na Bolsa Brasileira no mercado à vista. Não é 20 Então, dá na 90 Bolsa mil reais, Brasileira? né? 20, né? 20 na Bolsa Brasileira, 35 no 35 exterior. no exterior e 35 de criptoativos. Ah, tá. Dá 90 mil, né? Isso. É, É que tu falou mil. 35 mil Bolsa Brasileira. Eu falei, não, acho que não. Não, 35 mil Bolsa do exterior. Desculpa, Isso. nem me atentei. 35 Bolsa do exterior, 35 criptoativos e 20 na Bolsa Brasileira com ações, mercado à vista, né? Aquela situação. Ótimo, ótimo. Beleza. Isso aqui é realmente algo bem importante, porque a gente, de uns tempos para cá, tá ouvindo falar muito sobre investir no exterior, né? Cada vez vem se falando mais sobre isso. E as pessoas às vezes têm um pouco de receio, né? Não sabem como lidar também com essa situação. Então é importante já ter essa consciência, né, para ter esse cuidado também e fazer o controle como você faria aqui dentro da mesma maneira, né? E no exterior tem um controle a mais que precisa ser feito, tá? Que é o controle da origem do recurso utilizado na aquisição do ativo do exterior. Porque se você adquire um ativo no exterior com a origem do recurso que você utilizou, né, do rendimento é brasileiro, ou seja, você está remetendo dinheiro aqui do Brasil lá para fora para fazer a aquisição daquele ativo. Então, neste caso, quando você efetuar uma venda, haverá tributação também sobre a variação cambial, né? Haverá tributação também sobre a variação cambial. Agora, quando você usa um recurso de moeda estrangeira, aí sobre esse valor não há tributação da variação cambial. Então, o que acontece? Muitas vezes você recebe dividendos do exterior e reaplica, né? E adquire outro ativo. Então, essa parte dos dividendos, que entra dos dividendos do exterior, ela entra como um rendimento de origem de moeda estrangeira. Então, sobre essa parcela, não haverá tributação da variação cambial. Agora, da parte que é a origem brasileira, aí tem. Então, a necessidade de fazer essa segregação sempre. Tanto é que quando a gente vai preencher o GCAP, porque no caso do exterior, das operações de alienação de ações do exterior, eu preciso preencher o GCAP, né? No GCAP, eu tenho que informar qual é a origem daquela aquisição. Se a moeda é de origem, se a origem dos recursos é moeda brasileira ou moeda estrangeira. Tem que fazer essa segregação para fazer o cálculo correto. É isso, Zé Amado. E a Evni faz isso, tá? A Evni já faz isso, já faz, né? Já traz a informação. Tu vai ver que aí no informe de rendimentos que você vai receber do exterior, lá das tuas operações do exterior, vai vir lá segregado. É que você tem tantas ações, sei lá, do Google, a origem daquela aquisição foi tantos dólares, origem de recurso de moeda brasileira ou de moeda do exterior. Então já faz essa segregação. Mas se você trabalha com uma corretora que não faz, você tem que fazer. Tem que fazer esse controle para ficar correta essa conta lá no final. Vai dar mais um pouquinho de trabalho, né? Eu até abri aqui para ver se alguém tem alguma dúvida referente a isso, mas eu recebi uma pergunta que fala sobre essa parte até de exterior, aproveitar que a gente já está falando nisso, que fala assim, dólares disponíveis em conta de corretora americana devem ser declarados onde? Na declaração anual. O que é? Desculpa, eu não prestei atenção. Dólares em... Dólares. Saldo de conta no exterior deve ser, né? Saldo de conta no exterior. Isso, sim, deve ser declarado lá. E como saldo em conta, efetivamente, né? Você tem que converter para reais aí na data do dia 31 de dezembro. Nesse caso, é convertido para reais na data de 31 de dezembro. E você vai informar lá que daí a origem lá não é Brasil, é exterior, né? Daí coloca o país correspondente aí, Estados Unidos, né? Show. Só um detalhe importante ainda que a gente estava falando dos dividendos, né? Os dividendos do exterior, quando você vai fazer a conversão deles aqui para o Brasil, para fazer o lançamento lá no Carnê-Leão, você tem que usar o dólar do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior.
Ou seja, dia 15 do mês anterior do recebimento, se dia 15 for dia útil, né? Aham. Ou dia 14, se dia 15 não for dia útil. Então, tem umas regrinhas bem diferentes aí quando a gente fala em tributação aí do exterior. E aonde que a gente encontra essas informações, Gisela? Bom, a gente tem no próprio manual, tá? Da declaração tem. Da No próprio Receita, manual vamos tem. seguir. Tem, no manual tem. Perguntas e respostas tem essas Ah, informações. legal. E tem a própria instrução normativa que trata das apurações recebidas do exterior, né? Sim. Que trata dessas questões todas. Tá. Tem a Mas perguntinha do perguntas e respostas, essa situação dos dividendos é bem clara ali, ele traz exemplos, inclusive, de sim. como você faz. É bom, às vezes, se o pessoal quiser procurar, né, diretamente também Sim, depois. sim, é bem importante, bem importante. Isso. Carteira O Perguntas e Respostas da Receita Federal é bem bom, tem muita informação ali, muito válida. Às vezes as pessoas têm dúvida e tá ali. Só dá uma procuradinha ali que tá Só ler, a né? resposta ali. Só ler. Ler, procurar, né? Que consegue achar. Aqui, carteiras administradas pela Venue. Vem informe de operações realizadas por eles também? Eu acho que vai na O mesma, que não que é? vai? Da Evne, é Carteiras as administradas operações por eles. realizadas lá? É. Tem. Inclusive, eles têm agora o demonstrativo de ganho de capital, né? Então, até isso eles já estão fazendo. Eu peguei um caso aqui que não estava correto, que estavam faltando algumas operações, mas na maioria das vezes vem bem certinho, tá? Já vem com as operações bem corretas. Já tem o demonstrativo de ganho de capital, apuram tudo já traz tudo mastigadinho, bem boa. A Evne é bem legal. Que bom, Ajuda muito, ajuda muito. que bom. Acho Então, que é a melhor corretora aí de investimento no exterior para fins tributários, né? Não sei, que o meu foco aqui é tributário, então, para fins mas tributários, eu como eu acho que é a investidora, é melhor. uma das melhores referências que eu já tive, né? Essa corretora. E realmente, assim, eu opero nela, ela é muito prática. Muito, muito, muito mais prática do que a nossa, do que os nossos que a gente tem aqui, sabe? As opções de corretoras que a gente tem aqui. Então, eu particularmente gosto muito, assim, não estou operando há muito tempo, mas eu acho muito bacana, muito, muito boa, assim, pro investidor É, também. e para nós contadores é excelente. Show. Ajuda muito. Bom, Facilita muito o trabalho. vamos pular para mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Então, assim, aqui tem, né? Vamos lá. Bom, essa aqui eu acho que praticamente já está respondida. Se eu invisto em FIIs e na Selic, preciso declarar? Então, Selic, né, não está obrigada necessariamente, a não ser que você preencha os pré-requisitos ali que a gente falou da obrigatoriedade no início. E fundos Isso. imobiliários, se você operar de fato, né, que nem te explicou ali no início, você já está obrigado sim a declarar. Lembrando, gente, que declarar é diferente de pagar. Então, tem que se atentar a isso, né? Às vezes você está obrigado a declarar, mas não significa que você vai ter que pagar alguma coisa. Então, se atentar a esses detalhes, né? Exatamente. Show. Como declarar cripto? Não sei se tu vai conseguir explicar como declarar cripto. Vamos lá. Na verdade, assim, né? Tem várias situações. Se você só fez uma aquisição de cripto, uma ou várias aquisições de criptoativos durante o ano, não fez operações de permuta, de venda, qualquer outro nesse sentido, você só vai informar a tua posição de ativos, né? A quantidade de ativos que você tinha em 31 de dezembro, na ficha de bens e direitos, elencando ali, né, os códigos 81 para Bitcoin, 82 para as demais criptomoedas, 89 para tokens e outros. Então, assim, você vai preencher a ficha de bens e direitos com a quantidade, o nome do ativo que você tem, a corretora onde está custodiado. Se não tiver em corretora, você tem que colocar que está em carteira física, né? O nome da carteira física. E o custo de aquisição, a custo de aquisição. E tem que informar da declaração, obrigatoriamente, se o custo de aquisição for superior a R$ 5.000. Então, essa é a regra para quem não só fez compra, comprou e está lá o ativo, tem o ativo em 31 de dezembro. Agora,
Quem fez operações de compra, venda, de permuta, de doação, que acontece muito também, aí precisa fazer os cálculos mensais. Foi aquilo que a gente falou lá, como uma dica, se você não fez ainda, que precisam ser feitos. Faça. Porque se você apurar rendimento isento, você precisa declarar. Se você apurar rendimento tributável, você já deveria ter pago o imposto de renda dessa operação. Com exceção as operações realizadas no mês de dezembro, que o imposto vence agora no último dia útil do mês de janeiro, né? Sim. Mas as demais todas já estariam em atraso. Então, precisa fazer as apurações mensais para poder informar na declaração. Se você obteve um lucro isento, vai lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, precisa calcular. Se você teve um lucro tributável, você tem que preencher o GCAP e importar para dentro da declaração de imposto de renda. Então, depende muito das operações que foram realizadas, tá? Mas eu gosto muito de ressaltar a questão da necessidade da apuração mensal. Ainda que você tenha operado em montante inferior a R$35 mil. Muitos investidores não fazem, a maioria não faz, e chega para mim, não, mas eu nunca operei acima de R$35 mil. Quero fazer a partir de agora. Não tem como fazer a partir de agora. Não tem como. Eu tenho que buscar todo o histórico. Tenho que buscar todo o histórico, refazer todo o período, calcular todos os meses. Primeiro, porque você precisa declarar esse rendimento isento, né? Se você está na regra da obrigatoriedade de entrega da declaração, tem que apurar. A gente falou aí que pode ter até R$90 mil de rendimento no ano, no mês, né? Imagina quanto dá isso no ano, se você opera em vários mercados. Então, não é um rendimento que você pode ignorar. Não tem como ignorar, você precisa apurar. Precisa ser apurado mensalmente para que seja informado corretamente na declaração de imposto de renda. E esse é um problema que a gente tem identificado muito, muito mesmo. As pessoas não fazem as apurações porque pensam que eu só preciso fazer a apuração se eu ultrapassar os R$35 mil. Não, aí você vai ter imposto se você ultrapassar os R$35 mil. São coisas distintas, você vai apurar o resultado. Agora, se você vai ou não ter imposto para pagar é outra situação. Então, tem que analisar sempre isso. A obrigatoriedade do investidor de criptoativos é sim apurar mensal. Se você, a não ser que você não tenha realizado operações de alienação, tal, né? E alienação não é só venda, é venda, é permuta, é dação em pagamento. Já tem situações em que se aceita criptoativo como forma de pagamento, ali você está realizando. Então, é uma forma de alienação. Então, tem que ficar atento a esses detalhes, né? Para cumprir corretamente com a norma, porque aí se você deixar só para o mês que ultrapassou os R$35 mil, esse mês eu ultrapassei R$35 mil, agora eu preciso calcular porque eu tenho imposto a pagar. Cara, isso é um problema. É um problemão. E aí assim, né, Fran? Para nós que fazemos o cálculo, é uma diferença tremenda eu fazer o cálculo acumulado de criptoativos e eu fazer o cálculo mensal em dia, sabe? É uma diferença tremenda. Porque, como eu falei inicialmente, a gente não consegue obter os saldos corretos final de cada mês. Então, ó, hoje, quem não tirou dia 31 os prints da telas com os saldos, vai tirar na data de hoje. Já não é o saldo, né? Exatamente, já tem que fazer fechar. Aí tu pensa, tu pega um ano ou meio ano para calcular. Você não tem um mês com a posição do final do mês. Se chega no final do ano não fecha, onde está a diferença? Não sei. Eu tenho que olhar um ano inteiro. Eu tenho que olhar tudo, conferir tudo, entende? Cara. Então é muito trabalhoso. Então o acumulado, ele dá muito trabalho, demanda muito. E aí isso reflete nos honorários, né? Não tem como. Tem como a gente fazer um trabalho desse, sabe? Não reclamem, não reclamem de pagar. É bem diferente. É bem diferente quando a gente faz um acompanhamento mensal, né? Ah, não, tá tudo certinho, tu vai apurando mês a mês, é um valor. Agora, vou apurar acumulado,
Porque é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil de você identificar a divergência. Daí tu também tem a questão do próprio investidor, que já não lembra mais o que aconteceu há 6 meses atrás. Teve uma operação lá, não sei o que que é isso, não sei de onde veio, não sei o que que aconteceu. E aí, né? Então é muito, muito mais trabalhoso. Aciona a bolinha de cristal ali para achar, né? É, bem isso mesmo, é só com bola de cristal. Tem coisas aqui que só com bola de cristal. Então, por isso, assim, eu lá no meu Instagram, eu foco muito nisso, né? De que as pessoas devem fazer a apuração mensal, ainda que não tenham imposto de renda. Não espera operar mais de 35 mil para fazer. Não pode esperar. Você tem que fazer mensalmente. Até porque a Receita Federal precisa saber, você teve um rendimento, o teu ganho foi realmente isento? Se ela te questionar em algum momento, você tem que ter um demonstrativo para, né, para mostrar, ó, não, tá aqui, a apuração foi essa, não operei mais que isso, tal, tem que ter. Né, o rendimento foi esse. Até porque, quando a gente fala em criptoativos, tem muita gente que utiliza para lavagem de dinheiro, né, Fran? A gente já viu bastante casos aí, né? É verdadeiro. Então, tem muita gente que utiliza para lavar dinheiro. Então, como você tem que ter comprovação de que você, né, de que aquele rendimento é um rendimento isento, de que você fez uma operação de criptoativos, né? Porque senão você também opera com outra coisa e diz, ganhei criptoativo, ganhei. Da onde, então, né? tem que ter. Tudo pode levar a um entendimento aí, né? Mais complicado, então tem que ter esses demonstrativos. Então, certo é fazer todo mês para não ter problema. Isso, e aproveitar. Galera, no feed da Gisela, ela fala muito, muito, muito sobre isso, sabe? A questão de você ir lá, né, ler, escutar o que ela tá postando. Então, ela explica muito sobre isso. Ela abre sempre caixinha de pergunta também para a galera tirar as dúvidas. Sim, toda sexta-feira, toda sexta eu abro caixinha de perguntas. Então, é importante você Nosso também... objetivo é levar o conhecimento, né, Fran? Evitar realmente que as pessoas sejam pegas de surpresa, né? Porque a própria questão aqui, como a gente está falando um pouco mais de criptoativos aqui, porque a gente sabe também que tem ocorrido uma busca maior por esse mercado nos últimos tempos, né? Então, tem muito investidor que entra nas operações de criptoativos e também não sabe que tem uma outra obrigação, que não é a declaração de imposto de renda, que é a declaração mensal de criptoativos. Que essa declaração está vinculada a quem opera fora de exchanges ou com exchanges do exterior. Claro, está vinculado ali a uma operação superior a 30 mil reais, mas considera todas as operações. Então, se você fez vários trades ali no mês, rapidinho você chega nos 30 mil reais, né? A obrigatoriedade de entrega também dessa declaração. E é engraçado porque várias vezes que eu abro para falar da declaração mensal de criptoativos lá, e quando eu falo no limite de 30 mil reais, as pessoas vêm me corrigir. Me mandam direct, me mandam mensagem. Tá errado, é 35. Do que tá falando 30 mil? Não... É que tem outro limite, que é os 30 mil reais, que é a declaração mensal. E muitos investidores de criptoativos nunca ouviram falar na declaração mensal de criptoativos. Então, é um problema que a gente tem, né? Porque as pessoas não estão deixando de entregar porque não querem. Porque não tem informação. Sim. E ninguém pode alegar desconhecimento de lei, né? Não posso dizer, eu não entreguei a declaração porque eu desconhecia. A lei está lá. Isso não vale nada, né? A lei está lá e você precisa buscar informação, né? Não tem como fugir disso. Então, assim, é bem importante a gente conversar sobre isso, né? E como tu falou lá, eu abro sempre às sextas-feiras a caixinha de pergunta, tento esclarecer para ajudar realmente as pessoas que querem investir, para que elas não tenham problemas com a parte tributária. Invistam sim, porque é muito importante investir, né? Muito importante, mas sabendo também das suas responsabilidades, né? Eu digo que conhecimento é a base de tudo, né? Conhecimento Sim. É o teu bem mais precioso, é o que ninguém tira de você. Então, sempre que possível, invista em conhecimento, invista em informação,
Porque você precisa, não é querer, não busque ganhar as coisas tudo de mão beijada. Busque entender de fato como as coisas funcionam para o seu próprio bem, né? Porque senão, às vezes, também você pode passar por situações que, se você tivesse o conhecimento sobre aquilo, você conseguiria resolver melhor, né, o problema. Mas vamos para uma próxima Exatamente pergunta, isso. que a gente tem um monte aqui ainda pela frente e já batemos uma hora aqui conversando. Essa aqui eu acredito que vai Sério? ser. Já deu uma hora, não, né? Já deu 9h20 já. Bem rápido. Ó, fui desligada do meu trabalho. Tenho que fazer a minha declaração normalmente? Depende, depende. Por quê? O fato de ela não estar trabalhando não vincula a obrigatoriedade ou não da entrega, né? Tem que avaliar aquelas A questões que a gente renda. falou lá inicialmente. Se ela atendeu uma das regras daquela, está sim obrigada à entrega da declaração. E Só lembrando que ela está desempregada agora, muitas vezes, mas ano passado ela estava trabalhando. Daí, se ela atingiu alguma daquelas isso, obrigações, ela já tem que exatamente. declarar esse Se ano, ela né? atingiu uma daquelas regras lá, está na regra da obrigatoriedade. Uma situação importante a gente comentar é que às vezes ocorre também das pessoas não estarem na regra da obrigatoriedade de entrega da declaração. Um caso desse, por exemplo, ela pode não estar na regra da obrigatoriedade de entrega, mas ela pode fazer a entrega da declaração para eventualmente restituir um imposto retido. Às vezes acontece numa rescisão, como você recebe valor de férias, de décimo, de indenização, às vezes essas coisas todas, né, de vários meses acumulados, alguma coisa assim. Então, acontece de você receber um valor maior e ter a retenção de imposto. Então, se no total você não atingiu os R$ 28.559,70 no ano, é possível que você tenha pago o imposto que não era devido. Aí você pode fazer a declaração, não é obrigado a fazer, mas você pode fazer só para Né? restituir o valor. Show. Existe essa situação também. Mas o fato de ela estar desempregada não é obrigatoriedade ou não, né? Não entra na regra. Isso, aí tem que Tem que realmente avaliar se outras atentar. questões. Isso. Bom, investimento que não precisa declarar, a gente já falou no início, né? Que daí seria aqueles da renda fixa, né? Que daí você não precisa. Sim. Na verdade, não, vamos lá, retificando. Investimento que você não precisa declarar. Na verdade, se você entra na regra da obrigatoriedade, tu tem que informar tudo. Certo? Tudo Aí tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, os investimentos, no geral, né? Você está investindo num CDB, tem saldo de conta bancária, esses aí eles estão vinculados ao saldo de R$ 140. Que tem duas situações, né, Fran? Uma coisa é a obrigatoriedade de entrega da declaração, Sim. E outra coisa é você informar na declaração, né? Isso. Então, quando você está na regra da obrigatoriedade de entrega da declaração, se você tem um saldo em conta, qualquer tipo de conta de investimento superior a R$ 140, já tem que constar na declaração de imposto de renda. Certo. R$ 140. Certo. E a questão das ações, por exemplo, o valor é R$ 1.000. Se o custo de aquisição das ações for superiores a R$ 1.000, daí você precisa informar na declaração. Esse é um item que a gente nem gosta de falar muito, porque ele gera confusão. Entende? Por quê? Porque as pessoas vinculam com a obrigatoriedade, mas não, a obrigatoriedade é se você operou na Bolsa de Valores com qualquer valor. Aí, lá na ficha de bens e direitos, você só precisa informar, que é meio incoerente, né? Mas tudo bem. Aí lá na ficha de bens e direitos, você só precisa informar em ações e cotas se forem superiores a R$ 1.000, né? E criptoativos, R$ 5.000. E outros bens também, R$ 5.000. Qualquer outros bens aí entra na regra dos R$ 5.000, tem que constar na declaração. Acaba confundindo mesmo, né? Então. Acaba confundindo. Por isso que a gente não foca nesses R$ 1.000 aí, porque é só para dar confusão. Nós já vamos falar do pedacinho do Nubank, mas vamos deixar para o final. Como fazer a própria declaração, Gisela? Como fazer a própria declaração? Bom, não é difícil fazer a própria declaração. Só que é um pouco trabalhoso, né? Não dá para você querer fazer a própria declaração sem saber nada, sem pesquisar nada, sem estudar nada. Aí o risco é um pouco
maior, assim, né? O ideal é que você pesquise um pouco a respeito. Muitas pessoas fazem a própria declaração e não tem problema nenhum nisso, né? É possível sim fazer. Tem declarações que são extremamente simples também de serem feitas, né? Então é possível fazer. Só que o que não se deve fazer é fazer a declaração sem querer estudar nada, sem De qualquer pesquisar jeito, nada, né? de qualquer jeito, sem você observar lá. No próprio programa da Receita Federal, lá tem o ajuda, em cada campo tem o ajuda. Então, tem dúvida, entra ali, dá uma consultada ali. Eu abro a caixinha de pergunta lá, faz a pergunta lá para se informar um pouquinho Isso. melhor. Mas não faz assim de qualquer jeito. De qualquer jeito não deve ser feita, porque realmente tem muita gente que deixa falhas bem grandes na declaração. Então, E futuramente daí pode vai ter sair mais problema, né? caro. E aí, às vezes, o custo vai ser muito Sim. maior do que agora. Você ou parar para estudar, porque vai no Instagram da Gisela, que tem muita informação, no YouTube tem muita informação, no Tem. próprio a Receita Federal, né? Como tu falou ali, tem muita Tem informação. perguntas e respostas, que é muito bom, ajuda muito, né? Então, Uhum. tem material, sim, para fazer sozinho, tem. Mas Só tem que que ter um pouco de boa vontade também, né? estude, tenha boa vontade, porque o que De você fazer certinho. quer, às vezes você quer economizar agora, não pagando alguém para fazer, mas depois tu pode acabar pagando muito mais caro se você não fizer da forma correta, né? E é importante lembrar que a Receita Federal tem aí 5 anos para questionar qualquer informação. E não se iludam de que o fato de que está processada lá, está tudo certo e a Receita Federal não vai reabrir. Isso não é verdadeiro, tá? A declaração pode estar processada lá e a Receita pode sim abrir, como inclusive abre frequentemente. Final do ano aí foi uma leva, tá? Final do ano aí muita gente recebendo cartinha de presente de Natal aí da Receita Federal, abrindo declaração, pedindo documentação. A declaração está lá, está processada, e a Receita Federal identificou alguma divergência, ou ela voltou a constar como pendente, ou notificou. Teve casos aqui que eu recebi que foram efetivamente notificação, não receberam nem o comunicado para prestar informação, foi direto a notificação já com multa de 75%. Então, tem que ficar atento que a Receita tem 5 anos para cobrar e Não ela vai brinquem fazer com isso não durante brinquem, 5 anos. não brinquem com o leão, né? Não brinquem porque E vocês vão ser assim, arranhados. os cruzamentos que são feitos hoje não são os mesmos que vão ser feitos ano que vem, né? E cada vez que ela cruza, ela pode voltar os 5 anos e refazer. Então, tem que ficar bem atento. Ô Gisela, até quando eu iniciei a live, que tu não tinha entrado ainda, perguntaram o seguinte, eu achei uma pergunta bem interessante. Comprei uma ação e ela se fundiu com outra empresa. Aí a gente tem que avaliar a questão dos fatos relevantes, tá, Fran? Porque o que aconteceu de fato, né? Se fundiu com outra empresa, o que recebeu? Porque lá no detalhamento dos fatos relevantes é que a gente vai conseguir identificar exatamente como é que ficou a ação, né? Se houve alguma transformação em outra empresa, se você vai receber 2 ações, como vai ficar. Então, são situações que, obrigatoriamente, a gente tem que avaliar a questão dos fatos relevantes, das informações que vêm ali aos acionistas para poder desdobrar, se for necessário, né? Mas normalmente o que acontece? Não muda o custo. O custo das pessoas continua o mesmo. Elas investiram aquele valor, mantém o mesmo patrimônio. O que acontece é que muda as ações. Em vez de eu ter ações dessa empresa, da X, eu vou ter da Y, entende? Nesse sentido, normalmente é o que acontece. Mas é necessário avaliar todos os detalhes do fato relevante, porque normalmente tem percentual, né? Tanto por cento vai ser para essa nova ação aqui, tanto por cento vai ficar para essa outra. Entendi. Então tem que avaliar a questão dos fatos relevantes, saber qual é a empresa que ela está comentando para identificar exatamente como vai ficar as novas posições, né? Porque Mas não muda patrimônio. Não muda Sim. patrimônio dela, só muda o investimento. Em vez de investir na X, eu vou ter parte na X e parte na Y, sabe? É o que Nesse aconteceu sentido. com o Itaú e a XP, não Então, o foi? XP. Isso aí. E lá daí houve a conversão para BDRs, né? Isso. Então
foi uma fração. Uma parte foi migrada e outra parte ficou. Então, tem uns percentuais exatos ali que foram aplicados, que são remanejados, mas o total, ele continua o mesmo. Só muda a posição, né? O tipo do ativo que você passa a ter. Mas daí, nesse caso, eu vou informar, né? Que eu tenho X do Itaú e X da XP, Sim, né? sim, a posição de 31 de dezembro vai ser diferente, né? Isso. Mas aí, claro, você vai descrever lá que houve O que uma aconteceu, operação. né? Isso, exatamente. Ah, Mas aí vai migrar, você vai ter dois novos ativos, dois diferentes, isso. né? Dois Diferente ativos dessa diferentes. pergunta que o rapaz fez, né? Porque nesse caso ele juntou o que era duas, formou uma, né? Aqui, nesse caso, tá. É incorporação nesse caso? Nessa primeira pergunta, sim, se fundiu, né? Se fundiu com outra empresa. Ah, tá. Então vai acontecer isso. Ele vai ter mais ativos da mesma, né? Da mesma Isso. ali, que ficou como principal ali, né? E daí ele É isso também aí. vai descrever o que aconteceu ali no campo dessa ação. Isso, é importante colocar algumas informações básicas ali, Até né? para De que lembrar houve. depois, né? Se acontecer alguma Isso, coisa, é tu que lembra. houve uma operação de incorporação. Legal. Tu queres passar? Tu teve perguntas aí também? Tu queres responder alguma? Vamos deixar o do Nubank ali para o final. Pode ser? Pode ser? Tenho algumas aqui. Venda de FIIs com lucros. Preciso utilizar o GCAP ou basta pagar o DARF e declarar? Venda de FIIs não entra no GCAP. Não entra no GCAP. Porque as operações de FIIs você deve informar lá na ficha de renda variável. Tem uma ficha específica para fundos de investimento imobiliário. É lá que vai ser informado o resultado dessa operação e é lá que você vai informar o DARF que foi pago na operação. Você calculou o DARF e apurou o imposto certinho e pagou. Pelo que eu entendi aqui, já apurou o imposto, já pagou, né? Isso. Então, só declarar lá o resultado. E daí eu fiz também, assim, tipo, se tu compra ele hoje por, sei lá, R$ 100, e se tu vende mês que vem por 120, essa diferença já teria que É ser... tributada. Já é tributada, né? É tributada, exatamente, já é tributada. Já é tributada ali. Você tem que fazer a tributação do FIIs, porque não tem a isenção, né? Importante 20 mil. destacar aí que não tem isenção, não se aplica isenção. A isenção na Bolsa de Valores, ela é só vinculada às ações. Operações de ações no mercado à vista. Então, operou ações em day trade, já não entra isenção. Operou FIIs, operou BDR, operou ETF, é tudo tributado. Esse é outro erro que as pessoas cometem, porque elas pegam, operei menos de R$ 20 mil no mês, pega as notas de corretagem, somos totais das operações das notas de corretagem, ficou inferior a R$ 20 mil, então eu não tenho imposto. Pera lá, aí ali tu olha, tem ETF, tem FIIs, tem... Nada disso entra nos R$ 20 mil. Tudo isso tem que ser calculado para pagar imposto, né? E, claro, se houver prejuízo, você pode fazer as compensações de prejuízo, mas elas também precisam ser operações de... o prejuízo pode ser compensado. Operações normais, tudo que é de operação normal pode compensar prejuízo de operação normal. Lucro de operação normal, prejuízo de operação normal. Lucro de day trade com prejuízo de day trade. Lucro de FIIs com prejuízo de FIIs. Então, é nessa sistemática também que acontece a compensação. Eu tenho uma pergunta aqui, né? Posso abater lucro de ETF com prejuízo de ações no mês? Pode, se for dentro desse, né? Se for operação normal, né? Tudo que é normal pode abater. O lucro e o prejuízo ali dentro. Tudo que é day trade pode abater. Sempre então, dentro da mesma nesse operação, caso. né? Tem que se atentar para isso, né? Isso, exatamente. Mesmo tipo de operação ali, né? Normal, day trade. Normal que a gente chama que as pessoas chamam aqui é swing trade, mas lá na declaração a gente trata como operações normais, né? Sim, swing trade. Tudo que é swing trade, tributo, lucro de swing trade compensa com prejuízo de swing trade. Lucro de day trade com prejuízo de day trade e lucro de FIIs com prejuízo de FIIs. Show. Aqui eu tenho outra pergunta que eu acho que é bem importante a gente comentar. Tenho ações da Via, na XP e na Clear, mesmo CNPJ. Preço médio fácil individualmente?
Não, o preço médio ele é por Ativo. ativo e não por corretora. Boa. Sempre por ativo e não por corretora. Você tem que pegar tudo que você tem daquele ativo para fazer o cálculo do custo pela média ponderada e Ótimo. não por corretora. Perfeito. Muito boa essa dúvida aí, porque às vezes o pessoal acha que só É porque está bem em comum. corretoras separadas tem que fazer separado, mas não, né? Tudo junto. Outra aqui. Exterior, lucro na venda. Sendo isento pelo montante, entra no programa do não completou, mas deve ser. O lucro isento do exterior, ele é informado diretamente na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Não precisa passar pelo GCAP, não obrigatoriamente. Tem Uhum. pessoas que preferem preencher o GCAP. Não tem problema, tu pode preencher o GCAP lá com a operação de lucro isento e depois importar para dentro da declaração, vai vir certinho, não tem problema. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Não precisa, não tem obrigatoriedade de passar pelo GCAP. Entendi. Show. Vamos para mais uma. Isso aqui Sou rendeu umas deficiente. 3 lives, né? Tranquilo. É bastante É, coisa. já estamos há bastante tempo, né, Fran? E nem o Instagram nem derrubou, né? Nem fala muito. Vamos lá, Já mais deu um. um ano. Não sei se tu tem mais Tá, muitas aí. tenho mais umas 3 aqui. Sou deficiente e recebo benefício de prestação continuada do INSS. Qual deve ser a natureza da minha ocupação? Na verdade, aqui, quando a gente fala em natureza de ocupação, lá na declaração, e você não identifica nenhuma natureza que se enquadre, tem uma opção lá de outras ocupações não especificadas anteriormente, pode usar aquela que não tem problema nenhum. Não acontece nada. Acho que aluguel recebido direto ou via imobiliário, como declarar? O aluguel, ele deve ser declarado via Carnê-Leão, tá? O aluguel, ele deve ser declarado via Carnê-Leão para você fazer aí a apuração mensal do imposto de renda dessa operação. Ele é um rendimento tributável e deve ser apurado mensalmente via Carnê-Leão. Bonificação, custo das bonificações, custo de ações bonificadas, é zero ou o valor que consta nos fatos relevantes? O valor que consta nos fatos relevantes você deve considerar é um rendimento isento, você vai declarar na ficha de rendimentos isentos e você deve sim ajustar o valor das suas ações, né? O custo médio das ações em razão dessas novas ações bonificadas. Quando você ganha ações, aquilo ali acaba agregando, Isso, né? porque na verdade a bonificação de ações, né, ela é uma forma de remuneração dos sócios, né, uma forma de pagamento de dividendos através do pagamento de ações, né, através de uma bonificação de ações. Então você vai informar lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis o valor vai vir, inclusive, no informe de rendimento certinho essa informação de qual é o valor do rendimento isento de bonificação, vai vir também a quantidade de ações que foram efetivamente bonificadas e você deve daí incorporar lá a quantidade que você já tem de ativos e calcular o custo, o novo custo de aquisição, né? O novo custo pela média ponderada e essa nova quantidade é que será informado aí na ficha de bens e direitos. Show. Acho que era isso que eu tinha aqui. Dei uma acelerada aí porque, né? Senão vamos ficar Acho que aqui foi até. tudo. Vamos ficar com certeza até as 10, porque agora eu quero te perguntar sobre o pedacinho famoso do Nubank, né? Que isso deu o que falar. Até eu vou ativar aqui. Isso deu o que falar, porque isso foi uma chamada de marketing assim deles assim sensacional, né? Porque se eles fossem pagar para fazer um marketing em cima de tudo que eles fizeram, eu acho que eles iriam ter um custo muito maior. E fazendo o que eles fizeram, eu acho que foi sensacional. Mas, até vou tirar aqui para não ficar tampando teu rosto. Mas, em contrapartida, muitas pessoas sem informação podem se prejudicar com isso, né? E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, é o que ocorre, né, Fran?
foi disponibilizado aí um pedacinho do BDR, aí uma fraçãozinha, né? Que será disponibilizado, na verdade, a vários correntistas do Nubank. E esses BDRs, eles serão futuramente, claro, negociados na Bolsa de Valores, né? Então, a informação que a gente tem a princípio é pouca ainda em relação a isso, mas é um BDR, né? É uma fração de um BDR. Então, como você tem aí também um prazo de 12 meses em que você não pode negociar esse ativo ainda, né? Então, quando fizer 12 meses que a Nubank entrou efetivamente na Bolsa de Valores, é que esse valor vai ficar efetivamente disponível para ser negociado. Então, a partir daí, você negociando esse ativo, você passa a estar na regra da obrigatoriedade de entrega da declaração. No próprio site da Nubank, eles deixam bem claro de que você não precisa informar isso realmente na declaração de 2022, mas lá na frente, muito provavelmente, você vai ter que informar conforme a sua decisão em relação a operar com esse valor. O que preocupa realmente é de que, embora o Nubank tenha alertado, né, dessa necessidade de que lá na frente você terá que declarar, embora eles tenham colocado lá de que no momento da obrigatoriedade de entrega da declaração, eles vão dar todas as instruções de como você deverá informar isso na sua declaração de imposto de renda, a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm o conhecimento em relação à obrigatoriedade de entrega dessa declaração, não têm o conhecimento de como isso vai funcionar, não sabem como de fato vão fazer, vão ter que contratar contador para fazer a declaração de imposto de renda lá na frente. Então, assim, preocupa porque pode de fato ser um problema lá na frente, né? As pessoas podem não entregar a declaração, não ficar atenta a isso, né? Embora o Nubank tenha prestado a informação ali de que vai conduzir, de que vai informar todo mundo de como vai ser feito, mas a gente sabe que nem todo mundo lê, né? Tá lá o termo, tá lá no termo. Quando você aceitou esse pedacinho do Nubank, estão lá todas as informações referentes a essa obrigatoriedade aí que vai acontecer futuramente. Então, mas a gente sabe que as pessoas não leem tudo. Então, lá na frente, eu não sei se isso realmente, de fato, não vai ser um problema. Porque daí o cara recebeu, acho que é R$8, né? Ou R$10. É um BDR. Daí vai depender da... É uma fração de BDR, né? Eu acho que é o equivalente a R$8, uma coisa assim, né? Aí lá na frente... Não... É 1/6 da ação que é negociada na Bolsa nos Estados Unidos, né? Então, um BDR aqui... Hoje eu nem sei quanto que tá, eu nem acompanho ali, eu nem tenho noção de quanto que tá. Mas, né, vai depender. Ele iniciou em torno, acho que de R$10, mais ou menos. Não sei como está agora. Acho que foi isso, né? Acho que foi isso, Mas acho que teve um período ali que deu uma queda e tal. Então, assim, é um valor bem pequeno, né? Para quem não opera na Bolsa de Valores, para quem não atua no mercado financeiro, efetivamente de renda variável. Então, de repente, vai assumir aí uma obrigatoriedade que, né, talvez... E o problema maior é se não entregar lá na frente essa declaração e ainda ter problema com o seu CPF por causa disso, né? Então, claro, eu espero realmente que o Nubank faça uma campanha muito grande em relação a isso na hora das pessoas declararem, que mande todo tipo de comunicado, de que realmente auxilie muito essas pessoas para que elas possam, de fato, fazer a sua declaração sozinha e não tenham que assumir mais um custo, né, por causa desse valor aí. E façam essa mesma movimentação né? Que eles fizeram para vender, né, para doar isso, assim, também. Que façam no mesmo esquema esse processo. Então, assim, via de regra, eu recebi em 2021, eu optei em querer um pedacinho do Nubank, né? Mas eu ainda não tenho acesso a esse pedacinho, porque durante 12 meses aquilo ali fica parado, você não pode mexer. Então, na declaração que eu entrego em 2022, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu não tenho acesso a isso ainda. Isso, assim, efetivamente, vamos dizer assim, não é meu de fato, né? Agora,
E você não realizou nenhuma operação na bolsa, né? Você não Exato, realizou operação exato. Porque tu em ganhou, relação a esse mas valor. é. Agora, Não dependendo foi do que acontecer em 2022, tu já vai ter que se atentar para 2023 fazer exatamente essa isso aí. entrega, né? E aí pode ser realmente, né, que a gente tem aí muitas pessoas que não se atentem a esse detalhe aí, né? Então é bem importante que isso fique claro. E também em relação a essa questão que tu colocou aí de 2022, não tem obrigatoriedade de informar, mas isso em relação ao pedacinho que você lá ganhou do Nubank. Exato. Agora, se você entrou no IPO, se você comprou um BDR de fato do Nubank, daí é outra coisa. Aí você precisa, de fato, declarar já no ano de 2022, né? Isso. Mas assim, Isso né, mesmo. Fran, a expectativa é de que realmente eles façam uma campanha bem grande em relação a isso, porque também seria muita sacanagem, né? Que lá na frente as pessoas começarem a ter problema com isso. E olha que eu já conversei com várias pessoas que ficaram surpresas quando eu falei, na frente vai ter que declarar. Como assim? Não, mas eu não faço declaração. Ah, mas vai ter que fazer. Não, por causa daquilo. Por causa daquele valor. Por isso é tão importante o conhecimento, por isso é tão importante a gente Sim. investir em conhecimento, buscar informação, né? Para que você se prepare para Porque a esse tipo gente de se coisa. empolga, né, Fran? Tu se empolga, né? Ah, tá ali, veio a informação, né? Ah, você pode ser sócio do Nubank, adquirir, né? Você pode ganhar, você vai ganhar uma partezinha do Nubank. Então, todo mundo ficou empolgado. Eu vou ganhar, é de graça, por que eu não vou aceitar? Por que não, né? De Só que graça junto frente só com na testa, isso, como o pessoal fala. né, pode acarretar aí outros problemas que as pessoas podem não estar atentas a isso, né? Maravilha. Então tá, Mas nós Gisela, eu vamos acho estar que aqui para ajudar, se Deus quiser. isso mesmo. O pessoal às vezes vem me perguntar bastante coisa aqui sobre R, mas assim, eu sei o básico mesmo, né? Eu sei para me virar assim fácil de algumas pessoas próximas, mas realmente essas situações mais pontuais, quando trata-se de investimento, não. Aí eu jogo para ti, Gisela, daí é contigo, ó. Fala com a Gisela que ela é a fera no assunto, ela que manja do negócio, então isso tem que ver com ela mesmo. Certo? Então, assim, Mas é isso. no mais, quero te agradecer, né? A gente estourou assim bastante. Eu achei que a gente ia levar 1 hora e foi bem mais, mas pelo menos a gente respondeu todas as perguntas aqui, todas as dúvidas, né? E quem lucrou na B3? Não sei. Quem que lucrou na B3? Ah, sim, é. Quem Tá lucrou na difícil. B3 tem que apurar. Quem lucrou na B3 tem que apurar resultado. Quer seja um resultado isento ou um resultado tributável, mas tem que apurar e declarar esse valor. Negativo ou positivo, né? De qualquer forma, tu tem que. É isso, prejuízo também, inclusive, muito bem lembrado, Fran. Prejuízo também. Eu acho que foi Precisa para a ser maioria, declarado né? sim. Acho que foi para a maioria. Ano passado o negócio foi bem Esse ano de 2003, 2021 aí foi isso aí mesmo. Foi punk, né? Foi punk. Então, assim, muito obrigada, Gisela, pelo teu compartilhar. Eu sei que você vive na correria aí, que tu tem muita coisa para fazer mesmo. Se a gente conseguir mais adiante, a gente marca novamente algo para a gente estar conversando, né? Dependendo de como tiver a tua demanda aí. E muito obrigada. Sempre que precisar de algo também estamos aí. E galera que ainda não acompanha a Gisela, por favor, vai lá no Instagram dela, porque tem muita informação, basta você ler, você escutar os vídeos, né? Vai te ajudar muito, pode ter certeza. Eu quero agradecer também, Fran, a oportunidade aí, como a gente falou no início, né? Um assunto tão importante a gente debater aí, a gente conversar sempre para que os investidores entrem realmente nesse mercado aí e entrem e não tenham problema nenhum com a questão tributária, né? Que entrem conhecendo as suas obrigações e que possam cumprir exatamente com todas para não ter nenhum problema aí. Show de bola. Possam só lucrar, só lucrar. Que venham muitos lucros, né? Sem dor de É cabeça, isso aí, por favor. muitos lucros.
Isso aí. Show. Galera, a live vai ficar salva aqui, tá? Depois vocês podem assistir, revisar, podem, né, ir ali pesquisando, parando a live, anotando, fazendo mais anotações, certo? E no mais, muito obrigado. E agradecer, né? Esse povo aí que passou por aqui hoje. Isso, Bastante isso. gente, acho que nos acompanhou aqui. Sim, Foi sim. bom. Isso é muito importante. Muito obrigada pelos interessados, né? O pessoal que está aí. Depois compartilhem também esse conteúdo que com certeza vai ajudar outras pessoas, certo? Isso aí. Isso mesmo. Então obrigada, tá, até mais. Até mais. Obrigada pela oportunidade. Valeu.